Amém, queridos. Graça e paz, bom dia para todos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos neste local, que é o melhor local para se estar no domingo pela manhã, reunido com os irmãos, adorando ao Senhor e aprendendo um pouco mais da sua santa palavra. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João 5, versículo 6 a 8, finalmente. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Estamos já finalizando o estudo de 1 João. Todas as mensagens foram gravadas, tem uma playlist no YouTube de todas elas. Se você não acompanhou ou perdeu algumas, quiser conhecer um pouco mais dessa epístola tão importante como toda a palavra de Deus, está toda ela gravada, tá, queridos? E dando sequência ao que já foi estudado antes, agora chegou o versículo 6 a 8. 1 João, todos acharam? Finalzinho da Bíblia, lá no finalzinho, lá perto do Apocalipse, tá por ali. Não é Evangelho de João, não, é Primeira Epístola de João. O autor é o mesmo, só que João é um livro e aqui é uma carta. 5, versículos 6, 7 e 8. Tem alguns irmãos procurando. Manu achou rapidinho no celular. Diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra e nós cremos literalmente nela, Pai. Te louvamos, Senhor, por essa preciosidade. Ministra nossos corações nessa manhã, um assunto difícil, mas que o Senhor venha nos capacitar, tanto aquele que vai estar pregando, quanto aquele que vai estar ouvindo. E que tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade, só não pode cochilar. Queridos, essa porção da palavra de Deus começa fazendo uma afirmação bem interessante sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no verso 6, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, né, ou o seu celular conectado. Diz que ele, né, Jesus, veio por meio de água e sangue. E depois enfatiza dizendo que não só por água, mas por água e sangue. E no verso 8, diz ainda que 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. É assim que está na tua Bíblia? Eu sei que tem um versículo aí que talvez não esteja na tua Bíblia, não. Pastor, sumiu, mas eu vou explicar. E o verso 7, né? Como já disse, provavelmente, dependendo da tua versão, não está na sua Bíblia, e eu vou explicar o porquê um pouco mais tarde. Diz que, é o que está aqui em cima, na tela: 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Amém? Ou seja, temos aqui um tríplice testemunho na terra e um tríplice testemunho no céu. Na terra, segundo João, temos aí o testemunho da água, do sangue e do Espírito. E no céu temos o testemunho do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. Até aí tudo bem? Deu nó não, né? Sendo assim, nós vamos analisar primeiro o tríplice testemunho na terra, descrito aí por João no versículo 8.
E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. E o versículo 6 parece explicar melhor o 8, quando diz que este é aquele, se referindo a Jesus, que veio por meio de água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Agora, o que significa dizer que Jesus veio por meio de água ou por água e por sangue? Eis a questão, eis a polêmica. Algumas sugestões já foram dadas ao longo da história, e é bom, já que estamos na epístola, explicar isso. Alguns intérpretes antigos, por exemplo, associavam esse verso 6 ao episódio da cruz, quando uma lança perfurou o lado direito do Senhor, como descrito lá em João 19:34, quando diz: contudo, Jesus na cruz, contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. Porém, não tem como deixar de dizer, é forçado entender esse incidente dessa maneira, como que no sentido de Jesus ter vindo por meio de água e sangue, quando a verdade, esses elementos, água e sangue, saíram dele. É o que João 19:34 diz. Ou seja, João 19:34 não diz que Jesus veio por água e sangue, mas que dele saiu água e sangue ao ser perfurado por uma lança quando estava na cruz. Então, essa associação de água e sangue em 1 João 5, versículos 6 e 8, com João 19:34, não faz muito sentido, e eu não creio nessa possibilidade. Alguns reformadores do século 16 e 17 entendiam que água e sangue, nessa referência, 6 e 8, seria uma referência aos 2 sacramentos do Evangelho, ou seja, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Porém, mais uma vez, essa interpretação não faz muito sentido e não tem muita lógica. Por outro lado, Tertuliano, um dos pais da igreja, ele acreditava que água e sangue seria uma referência aos 2 acontecimentos mais importantes da vida do nosso Senhor e Salvador, que seriam o seu batismo nas águas, realizado aí por João Batista, e a sua morte na cruz, efetuada por nossos pecados. E eu concordo com ele. Isso porque no batismo, Jesus teria sido oficialmente separado e capacitado pelo Espírito Santo para o seu ministério aqui na terra, e em sua morte na cruz, sua obra foi concluída com o grande brado da vitória: está consumado, está pago. A redenção foi concluída, foi quitada. Tetelestai é a palavra grega para estar consumado. E essa é a posição da maioria dos comentaristas e a mais lógica dentro de um contexto histórico e bíblico. Inclusive, até a Bíblia viva, a Bíblia na linguagem popular, chega a interpretar assim, dessa maneira, esse versículo de 1 João 5,6, quando diz: e nós sabemos quem ele é, porque Deus disse isso com uma voz do céu, quando Jesus foi batizado, e novamente quando ele estava enfrentando a morte. Sim, não somente no seu batismo, mas também quando ele estava enfrentando a morte. E o Espírito, que é eternamente verdadeiro, também diz. Então, queridos, dentro de um contexto histórico, João estava lançando o machado da verdade na raiz da heresia. Ou seja, quando João disse que Jesus veio por água e sangue, estava combatendo historicamente, isso é fato, um cidadão aloprado chamado Cerinto, um herege da época, e era conterrâneo do apóstolo João. Não é citado na Bíblia esse tal de Cerinto, tá? Mas historicamente foi conterrâneo de João. Isso porque Cerinto
ensinava que o Cristo divino veio sobre o Jesus humano no batismo e se retirou dele antes de morrer na cruz. Essa era a visão louca desse homem. Ele dividia Jesus Cristo em duas pessoas distintas. Jesus era homem e o Cristo era divino. E com essa heresia, Cerinto afirmava que quem morreu na cruz foi Jesus e não o Cristo. Foi a parte humana e não a divina. Meio louco. Portanto, ele negava que o Filho de Deus tenha tomado a natureza humana e que tenha morrido na cruz em nosso lugar. Essa era a negação desse fato. Agora, se o Filho de Deus não tomou a nossa natureza em seu nascimento e os nossos pecados em sua morte, ele não pode reconciliar-nos com Deus. Porém, é interessante, o apóstolo João afirma sem rodeios que Jesus Cristo veio por água e sangue no versículo 6. Qual a afirmação de João? Jesus Cristo é o Filho de Deus, que começou seu ministério na terra quando foi batizado e completou seu ministério quando verteu seu sangue e morreu na cruz em nosso lugar. E mais, Jesus identificou-se com seu povo por meio do batismo e do sangue na cruz. Sendo assim, queridos, água e sangue são símbolos de redenção para mim e para você. São símbolos de redenção para o crente. Portanto, o propósito de João aqui é revelar que Jesus Cristo foi o mesmo em seu nascimento, lá em Belém, como em seu batismo no Rio Jordão, e também foi o mesmo em sua morte na cruz. Quem morreu na cruz não foi o Jesus homem, mas foi o eterno Filho de Deus. E isso por conta dos meus e dos seus pecados. Ele morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. E o apóstolo João termina dizendo que essa verdade é testificada pelo Espírito Santo aí no verso 6, parte B, quando ele diz: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Em outra versão diz que o Espírito Santo dá testemunho da verdade. E mais, queridos, há uma relação interessante desse testemunho do Espírito Santo com João 15, 26, quando o Senhor Jesus disse o seguinte, Evangelho de João 15, 26, mas quando vier o Consolador, se referindo ao Espírito Santo, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Deu nó? Aqui vemos claramente a doutrina da Trindade. 3 pessoas divinas, um só Deus em essência. Se não, vejamos o que o texto diz. Jesus envia o Espírito Santo da parte do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e dá testemunho do Filho. Sendo assim, existe uma perfeita unidade na Trindade. Abrindo um parênteses na mensagem, vale destacar aqui o termo Trindade, tão usado, tão exposto, tão mencionado, não está na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia. É uma expressão teológica, assim como as palavras onipresente, onisciente, onividente, também não estão na Bíblia e nós usamos cotidianamente. Termos também como calvinismo, arminianismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, milênio. O milênio está na Bíblia, né? Mas o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, são termos teológicos, não estão na Bíblia, mas usamos constantemente. E o termo Trindade é um dos melhores, não encontraram outro, para decifrar ou definir Pai, Filho e Espírito Santo. Voltando então para 1 João 5, versículo 8, o apóstolo João diz que 3 são os que testificam na terra, não é isso? O Espírito, e a água e o sangue, e estes 3 concordam entre si. Ou seja, amados, há uma concordância perfeita em relação ao Espírito Santo e Jesus. Isso porque, quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, diz a palavra, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, não é isso? E o Pai disse,
eis meu Filho amado em quem me comprazo. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo e uma voz vindo do alto. E quando o Senhor Jesus estava pendurado naquela rude cruz, morrendo a nossa morte, o Espírito Santo também estava com ele, capacitando-o a oferecer-se a si mesmo ao Pai como oferta, como sacrifício por nossos pecados. Então, o tríplice testemunho na terra foi a água do batismo e o sangue da cruz e a confirmação do Espírito Santo em tudo isso. Dá para digerir até aqui? Mas, pastor, o que tem de prático para a minha vida? É importante. Se não fosse prático, o apóstolo João não teria tratado do assunto. Então, tudo que está na Bíblia, mesmo que não tenha praticidade no seu dia a dia, no amanhã, para o teu trabalho, para a escola, mas é importante conhecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, vejamos agora o tríplice testemunho no céu. Aí começa a sair fumaça pelas orelhas. 1 João 5,7, como está ali. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Queridos, esse versículo que acabamos de ler tem sido questionado por muitos e muitos pastores, teólogos, doutores ao longo da história. Alguns o consideram espúrio, como que não inspirado. Inclusive, algumas versões já eliminaram esse versículo de vez. Se a versão que você usa agora é a NVI, Almeida século 21, NVT, que é a nova versão transformadora, Almeida recebida 2011, etc, etc, esse versículo não está aí. Aí você fala, roubaram esse versículo, sumiu, pastor, evaporou, foi arrebatado. Por quê? A tradução, e por mais ter isso, é interessante. A tradução do Novo Mundo das Escrituras, a pior tradução feita da Bíblia, dos Testemunhos de Jeová, também não consta esse versículo. Eles arrancaram, como vários outros versículos. Arrancaram. Isso porque eles negam a Trindade. E esse versículo é explícito quanto a essa realidade. Detalhe, esse versículo não é só esse versículo que afirma a Trindade. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre a Trindade, sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Esse aqui é um dos centenas, uma das centenas de referências. Para maiores informações, queridos, em relação a essa questão do porquê esse versículo é tirado de algumas Bíblias, né? O pastor Alan deu um estudo exaustivo sobre o assunto, isso lá em Laranjal, alguns anos atrás. E quando chegar em casa, se eu lembrar, eu vou colocar, acho que foram 3 assuntos, eu vou colocar no grupo da igreja. Se você se interessar para saber um pouco sobre a questão de tradução da Bíblia, e ali ele explica o porquê desse e outras referências que foram tiradas. E eu vou ler mais uma vez essa referência. 1 João 5,7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Queridos, pelo menos 11 versões citam essa referência da maneira como eu li. Essa referência consta na Bíblia de alguém? Todos? Quem não está aí na Bíblia? Não achou esse versículo? Na tua está não, meu irmão? Reduzido. Já, o 7, na verdade, que acho que é o 8. Então a maioria aqui tem a Bíblia. A maioria está com a Bíblia convertida. Estou brincando, irmão Carlos. Por isso que a gente sempre recomenda até a ACF. Né? A ACF é uma das mais fiéis, porque não tiram esses versículos. E tem uns termos aí históricos que eu não sei falar não. O pastor Alan conhece bem esse assunto. Então, nesse versículo, a Trindade é revelada de maneira brilhante, direta e transparente. Ele revela o que? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Ou seja, 3 pessoas distintas em uma unidade perfeita. É o que o texto afirma. E estes 3 são um, diz um apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, queridos, Pai, Filho e Espírito Santo são as 3 testemunhas do céu que atuam na terra. No entanto, estes 3 são um. E mais, o Pai é Pai porque tem um Filho, é ou não é? O Filho é Filho porque tem um Pai,
e o Espírito Santo é o laço de amor entre eles. Então, antes de tudo ter sido criado, formado, Deus não estava sozinho, existia uma unidade perfeita. Sendo assim, não tem como pensar em um sem ser rapidamente envolvido pelo esplendor dos três, nem tem como discernir os três sem ser imediatamente levado a um. Agora, como três pode ser um, é de difícil entendimento. Como? E mais é um mistério. Mistério? Amados, é importante reconhecer que a doutrina da Trindade é um verdadeiro mistério. Contudo, não é uma doutrina absurda, como alguns a entendem. Especificamente, não estamos afirmando que Deus é um do mesmo modo que é três, e não estamos fazendo com que três seja igual a um. Estamos afirmando sim que três pessoas divinas partilham de uma natureza só divina. Ou seja, a unicidade de Deus não é uma unidade matemática, mas uma unidade que consiste na relação inseparável do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, Deus é um em essência e três em pessoa. Um em essência, três em pessoa. E cada pessoa é plena manifestação do ser divino. E mais, os três cooperam unidos. E mais do que unidos, cooperam no mesmo propósito, de maneira que, no pleno sentido da palavra, são um. Por exemplo, só para ilustrar, o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. E, no entanto, em cada uma dessas operações divinas, os três estão presentes. O Pai, sim, é o Criador, mas o Filho e o Espírito Santo são tidos como cooperadores na mesma obra da criação. E existem várias referências que falam sobre isso. O Filho é o Redentor, é o Salvador, mas Deus, o Pai e o Espírito Santo são considerados como pessoas que enviam o Filho a redimir. O Espírito Santo é o santificador, mas o Pai e o Filho cooperam nessa obra. Portanto, amados, a Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem evocou a sua manifestação histórica. O Filho entrou no mundo de uma maneira nova, ao tomar sobre si a natureza humana, e lhe foi dado um nome, que é sobre todo o nome, Jesus. Já o Espírito Santo entrou no mundo de uma maneira também nova, isto é, como o Espírito de Cristo incorporado na igreja. Mas, ao mesmo tempo, os três cooperam. Os três são um. Porém, ao tentarmos explicar a Trindade, sempre faço essa referência, corremos o risco de perdermos a cabeça. Ao tentarmos explicar a Trindade, corremos o risco de perdermos a cabeça. Mas ao negarmos a Trindade, corremos o risco de perdermos a nossa alma. É um assunto de salvação, queridos, de salvação. Os muçulmanos, por exemplo, negam a doutrina da Trindade, assim como os judeus e também os budistas. Os testemunhos de Jeová, como eu já disse, negam a Trindade, assim como os mormons, os unicistas, os espíritas e etc. E ao longo da história, essa doutrina foi uma das mais atacadas e distorcidas da Bíblia, ao longo da história. Sabélio, um nome bonito para botar no filho, Sabélio, ele era modalista, ele enfatizava os modos de Deus se manifestar na terra. Por exemplo, ele foi um bispo africano que viveu no 3º século da era cristã. Ele ensinava, tentem acompanhar o meu raciocínio, ou o raciocínio dele. Ele ensinava que Jesus era o Jeová do Antigo Testamento e que Jesus era a única pessoa da divindade. Só existia uma pessoa, não três. Para ele, a divindade era uma só, no entanto, com 3 manifestações idênticas. Ele sustentava que Deus foi inicialmente o Criador, depois se tornou o Redentor e depois se tornou o Espírito Santo no Pentecostes.
Ou seja, para Sabélio, a pessoa divina que veio à Terra como Jesus encarnado era a mesma pessoa que havia criado todas as coisas. Ou seja, o Jesus que veio era o Pai que abandonou o trono e veio à Terra. Quando ele retornou ao céu, segundo Sabélio, assumiu novamente o seu papel como Pai, mas depois retornou à Terra como Espírito Santo. Você entendeu? Quem entendeu? Não, nem eu. Mas isso é o que ele ensinava. E mais, Sabélio ensinava que os termos Pai, Filho e Espírito Santo eram uma referência aos aspectos divinos de uma só pessoa da divindade. Ensinava ainda que o Pai era o Filho e também o Espírito Santo. E o Pai, sendo Filho, morreu e sofreu. E dessa heresia resultou o chamado patripassionismo, doutrina que ensina que quem morreu na cruz não foi o Filho, mas foi o Pai, que na verdade era o Filho e era o Espírito Santo. Confuso, né? Sai fumaça pelas ventas. E essa interpretação, queridos, herética, de que Jesus é a única pessoa da divindade, ela ainda é seguida hoje, até os dias de hoje, por muitas igrejas, seitas. E uma delas, eu vou citar nome para te guardar: Igreja Cristo Vive, aqui no Campinho, do apóstolo Miguel Ângelo. Ele ensina essa heresia. E aquela igreja é uma heresia. E tem programa na rádio evangélica. Tinha, pelo menos na 93 FM. E tá lá. E tem uma voz bonita, eloquente, mas é herege. Fala algumas verdades? Fala. Mas a pior mentira é aquela que vem disfarçada de verdade. E também é seguida, essa heresia, pelo grupo e pela igreja, Voz da Verdade. Né? Quem gosta daí? Por toda a minha vida. Eles são uma seita. Tá? Por mais que eu goste do louvor, eu vou ser condenado por isso, mas são uma seita. Eles negam a Trindade. Já teve um debate até numa rádio com ele, com o César Cavalcante, com o fundador, e você vê que as explicações são loucas, mas eles continuam crendo assim. O triteísmo, que já é uma outra heresia, diz haver 3 deuses, um independente do outro. Já vai para o outro extremo. Os Mormons, que é uma seita fundada por Joseph Smith, adotaram e adotam esse conceito até hoje. O seu fundador declarou o seguinte: que Deus é um personagem distinto. Jesus Cristo é um personagem separado e distinto de Deus, e que o Espírito Santo é outro personagem separado e distinto, mas é Espírito. São 3 personagens e 3 deuses. Aí entrou para o politeísmo, ou chamado também triteísmo. No século IV, houve mais uma heresia em relação à divindade, ou à Trindade. Ário, presbítero de Alexandria, ele começou a ensinar que Jesus era um Deus menor, inferior ao Pai. Essa era a visão dele, um Deus menor. Ensinava também que Jesus não era eterno, não era onipotente e não era onipresente. Para Ário, Jesus era mais do que um homem e menos do que Deus. Ele dizia que Jesus foi a primeira das criaturas de Deus Pai e que o Espírito Santo era uma força ou um poder dado pelo Pai, negando assim a personalidade e divindade do Espírito Santo. Aí fica meio complicado, né? Porque a Bíblia diz: não entristeçais ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, é um poder e não uma pessoa, como você vai entristecer a algo que não é pessoal? Resumindo, Ário ensinava que existia um Deus maior, que seria o Pai, o Criador, o Eterno, e um Deus menor, Jesus Cristo, que seria uma espécie de ajudante de pedreiro da criação. Não tem um pedreiro mor? Não tem um ajudante? O ajudante, assim, a nível humano, trabalhístico, ele é um pouco inferior, porque ele não sabe tudo do pedreiro. Então eles colocavam Jesus nesse nível. E essa doutrina é ensinada até os dias de hoje pela seita Testemunho de Jeová, que negam a divindade de Jesus e negam também a divindade e personalidade do Espírito Santo. Só que, graças a Deus, esse Ário, ele foi condenado como herege no ano 325, no famoso Concílio de Nicéia. E nesse concílio,
houve uma declaração de fé, um credo que ficou para a história e até hoje é aceito por muitas igrejas históricas. Diz assim o credo: creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quem crê assim? Eu creio. Creio também em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está à direita de Deus. E eu acrescento aqui, intercede por nós. De novo, diz aqui o credo, há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E mais, diz assim, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Santa Igreja, na Igreja Una, Santa, Católica. Católica aqui é a Igreja Universal, o termo católico. Na Igreja Universal e Apostólica, que é baseada nos ensinos dos apóstolos. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amados, temos que entender que Jesus não é, que o Pai não é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Todavia, o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Voltando para 1 João 5,7 que está aqui, vemos que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Na conclusão, eu sei que já está saindo fumaça, o físico brasileiro Adalto Lourenço, ele tem alguns assuntos interessantes. Ele afirma que todo artista deixa suas marcas nas obras que criou. E o Deus Trino, da mesma maneira, deixou suas marcas em vários campos do saber humano. E isso é por demais interessante. É claro que toda ilustração que eu vou usar aqui, ela não é 100%. Você não tem como explicar a doutrina da Trindade. Você tentar explicar, perde a cabeça. Se você negar, perde a alma. Aí é melhor perder a cabeça do que a alma. Ou então não tentar explicar, é melhor ainda. E crer. Porque você que tem lido a Bíblia, constantemente se depara com isso. Você vai se deparar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós não somos politeístas. Queremos que há um só Deus. Agora, como um só pode ser 3 e 3, 1, entrando aqui no campo dos campos do saber humano. O Adalto Lourenço diz que o tempo é dividido em passado, presente e futuro. Porém, os 3 são um. É ou não é? O espaço divide-se em altura, largura e profundidade. Os 3 são um. A base da matéria são os átomos formados por prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. As partículas subatômicas com cargas elétricas ou leptons também são 3. Diz ele: elétrons, muons e taus. As partículas subatômicas sem cargas elétricas ou neutrinos também são 3. Elétron, neutrino, o muon, neutrino e o tau, neutrino. 3 em 1. Na física, uma carga elétrica pode ser positiva, neutra ou negativa. 3 em 1. Os 3 campos fundamentais conhecidos pela física são o campo gravitacional, elétrico e magnético. Estou vendendo o peixe dos outros, tá, queridos? Eu não conheço os assuntos aqui, então, se o jeito é físico, põe isso na internet, deve ter fundamento naquilo que diz. Para
que o universo exista, são necessários tempo, espaço e matéria. 3 em 1. O planeta Terra oferece um ambiente perfeito para a vida, com solo, água e ar. Na química, uma solução pode ser ácida, neutra ou básica. Os 3 estados básicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. O funcionamento do núcleo de cada célula necessita de 3 elementos básicos: DNA, RNA e proteínas. Na genética molecular, a informação que codifica um aminoácido ou códon é formado por uma sequência de 3 bases nitrogenadas. A matriz celular do sangue é basicamente composta pelas hemácias, seriam glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos e trombócitos, plaquetas. 3. A pele humana é formada de 3 camadas específicas. Quais são? Epiderme, derme e hipoderme. Quando olhamos para a tela do celular ou da TV, 3 cores primárias de luz se destacam. Eu nunca observei isso. Vermelho, verde e azul. É isso mesmo? Na área da pintura, 3 cores se destacam: vermelho, amarelo e azul. Na impressão, 3 cores básicas também se destacam: amarelo, ciano e magenta. Eu acho que é essa a expressão. A própria música é formada por melodia, harmonia e ritmo. No entanto, a música é uma. E para que um sistema mecânico seja espontaneamente estável, necessita apenas de 3 suportes. E mais, amados, nosso governo é Brasil, mas é constituído de 3 poderes. Quais são? Legislativo, judiciário e executivo. Por fim, o triângulo é uma figura geométrica que possui 3 lados. Ou seja, o triângulo é uma unidade. Embora ele tenha 3 lados, cada lado é único. Um lado sozinho não é triângulo, ou é? Não. Para que um triângulo, ou para que um lado seja triângulo, tem que estar conectado aos outros lados. Por exemplo, o lado inferior sozinho não seria um triângulo, mas somente um segmento de reta, assim como os demais lados. Agora, quando todos os lados se conectam, não é possível distinguir onde um termina e onde o outro começa. Porém, não existe 3 triângulos. Ou não existe um triângulo de 2 lados, ou um triângulo de um lado. Para ser triângulo tem que ter os 3 lados. Da mesma maneira que o triângulo só é triângulo porque possui 3 lados, assim Deus só pode ser Deus se tiver 3 pessoas. Concluindo finalmente, eu sei que já saiu fumaça, é de conhecimento geral que todo raio de luz realmente se compõe de 3 raios. Primeiro, o actínio, que é visível. Segundo, o luminoso, que é... Primeiro, o actínio, que é invisível. Segundo, o luminoso, que é visível. E terceiro, o calorífico, que produz calor, o qual se sente, mas não se vê. Você sente o calor, mas não vê o calor. Onde há esses 3, ali há luz, e onde há luz, temos estes 3. João o apóstolo diz o quê? Que Deus é luz. Deus o Pai é invisível, mas se tornou visível em seu Filho, e opera no mundo por meio do Espírito, que é invisível, mas apesar de invisível, é eficaz. Como o vento, você não vê, mas é real. Sendo assim, queridos, esse padrão de 3 em 1 não foi inventado pela ciência humana, esses dados todos que eu citei. É a marca de um Deus. Deus deixou, o Criador deixou a sua marca na natureza. E muito menos foi inventado, descoberto criado por teólogos. Da mesma maneira, não foi a igreja que inventou a doutrina da Trindade, mas apenas descobriu o que já era revelado na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. No princípio criou Deus os céus e a terra. E vai falar também depois lá em Hebreus 1:1 que Jesus é o Criador dos céus e da terra. E outras referências vai falar que o Espírito Santo é o Criador dos céus e da terra.
Por isso o apóstolo João diz mais uma vez, 1 João 5,7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Amém, queridos? Amém. Você vai tentar explicar a Trindade? Não dá. Negar é pior. Creia. Eu falei com a irmã no discipulado ali ainda agora. Irmã, tem coisa na Bíblia que você vai ler, se você for tentar entrar em detalhes, você vai desviar, vai surtar, vai se tornar incrédulo. Eu creio. Como que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, se fez homem, entrou em um útero humano, cresceu ali? Como explicar isso? Eu não sei. Mas eu creio, literalmente, porque a Bíblia assim o revela. Amém? Vamos ficar de pé. Semana que vem ou na próxima oportunidade estarei dando continuidade a esse estudo. É o tipo de assunto que eu não separaria um texto desse para pregar. Mas como é expositivo, você tem que tratar do versículo. Amém, queridos? É por conta disso que nós tratamos. E o próximo vai ser Jonas. É muito mais prático. Jonas é um profeta show de bola. O profeta que ficou triste com o seu sucesso. Incrível, né? Toda a população se converteu, mas ele queria que Deus matasse todo mundo. Olha que coisa, crente ruim. Vamos orar, queridos. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por essa revelação gloriosa da Tua Palavra, a qual nós cremos piamente, Pai. Por mais que não entendamos, por mais que não compreendamos, nas minúcias, nos mínimos detalhes, Senhor, mas para mim, pelo menos, Pai, não há barreira alguma. Eu não vivo pelo que eu creio, vejo, mas vivo pelo que eu creio. E pelo que está revelado na Tua Palavra, mesmo que a minha mente humana limitada não consiga decifrar os detalhes, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a entender essa verdade, a cada leitura, que possamos crer piamente no que diz, no está escrito, e não no que fulano A, B ou C ensina, Pai. Ensina-nos a Tua Palavra dia após dia. Lava nosso coração nessa manhã com o sangue do Cordeiro. Salva nossas almas dia após dia, Senhor, te pedimos. Segura em nossas mãos e ajuda-nos a caminhar, Pai. A caminhar rumo à glória, Pai. E venha o que vier, Senhor. Aconteça o que acontecer, nós queremos estar na Tua presença, Pai. Queremos estar perseverando, Senhor. Perseverando em ler a Tua Palavra. Perseverando em orar, perseverando em congregar, perseverando em estar jejuando, perseverando, Senhor, estar perdoando e pedindo perdão, se arrependendo. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades. Eu sei, meu Pai, que o assunto foi pouco prático para muitos de nós aqui, mas o Senhor conhece, Pai, cada uma das nossas dificuldades, os nossos dramas, conflitos familiares, problemas, Senhor, com esposo, esposa, filhos, trabalho, patrão. Mas Tu és aquele que nos ajuda, Senhor, a superar todas essas dificuldades. Nos socorre em nossas angústias. E eu peço a Ti, Senhor, uma bênção toda especial para a vida de cada um aqui nessa manhã, Pai. Que eles possam, Pai, estar focados em Ti. Que nada e ninguém possa ser uma barreira entre o Senhor e Ele, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Recebe mais esse momento de adoração que estamos concluindo esse culto, Pai, para a Tua glória. E o culto continua, Senhor, no decorrer do nosso dia. Que a nossa vida tem que ser um culto a Ti, diariamente, ininterruptamente, e tudo para a Tua glória, em nome de Jesus.